Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, tem aqui comigo o Felipe novamente, seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, presidente, estamos aí iniciando mais um episódio, né? E hoje, um episódio especial, recebendo o Alípio Moreira dos Santos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mesmo, Felipe. Obrigado, Ramon. Obrigado, Felipe. É uma honra receber o amigo aí, né? 26 anos de história aí como consultor e organização financeira das empresas da região aí, né? Então, com certeza hoje vai ser legal aí, porque dá para contar as histórias dele e dos clientes, né? Nesses 26 anos tem algumas histórias aí, algumas engraçadas, algumas bacanas, outras nem tanto, né? É um tempo aí. Mas eu acho que dentro dessa trajetória aí tem muito ponto positivo aí, bem gostoso de contar. E a gente via falando também, né, que eu acho que essa é uma oportunidade aqui nesse programa de a gente misturar um pouco, mesclar, né, um pouco entre as histórias, né, pessoais, empresariais e também umas questões um pouco mais técnicas, né, que com certeza o amigo vai poder contribuir bastante aqui para quem está nos ouvindo, né. Maravilha. Então, isso aí. E aí? Alípio, então vamos lá, né? A gente sabe que a gente começa, às vezes vai para o mundo do empreendedorismo. Sim. Por querer, né? E às vezes nem tanto, né? Mas como que foi aí o começo da história de querer empreender, a infância, como que foi pro amigo? Então, eu sou de uma família muito humilde, né? Eu sou lapiano da Gema, né? Logo aos 19 anos eu saí da cidade, fui morar fora, como todo jovem, né? Queria conhecer outros lugares e tudo. E aí eu fui migrando, né? Eu trabalhei numa instituição financeira, numa cooperativa por 10 anos, né? Comecei em outros trabalhos, né? Trabalhei numa vidraçaria, fui frentista, daí fui numa instituição financeira, nessa cooperativa, trabalhei por 10 anos. E depois que eu saí, né, eu me vi desempregado, né? Eu tinha sido gerente da agência, fui buscar outros nortes aí e me vi desempregado. E aí, como eu queria uma vaga mais ou menos no mesmo nível, eu não encontrava, né? E aí, alguns amigos, eu já estava fazendo curso de economia, trabalhei na área financeira por todo esse tempo, e aí alguns amigos começaram a pedir para que eu organizasse a parte financeira das empresas deles. E aí eu fui fazendo como freelancer numa empresa, um gostou lá do trabalho, indicou para um amigo, que indicou para a sogra, para o sogro, e aí eu comecei a atender 3, 4 empresas ao mesmo tempo, sempre, né, reorganizando a parte financeira. Aí eu comecei a gostar disso e se tornou negócio. Então, para mim, ele não aconteceu como escolha, né? Eu não decidi ser consultor de uma hora para outra, né? Foi realmente por necessidade, as coisas foram acontecendo e quando eu vi que começou a tomar corpo, eu realmente, né, decidi que isso fosse o meu negócio de vida, né? Então, não foi tão bacana, tão simples, né? Não foi tão gostoso, assim, no sentido de estar escolhendo, abrindo empresa, né? Ele foi realmente uma necessidade, mas ela foi tomando corpo, foi tomando forma, né? E eu vi que os meus clientes indicavam para outros e para outros e para outros e as coisas foram se encaminhando aos poucos. E é legal que você comentou, apesar de não ter sido, né, como você falou, né, um conto de fadas, né, de você dizer que escolhi isso, vou seguir isso, mas, né, você comentava aqui que você sempre teve assim gostou dessa área, né, financeira, dessa área de números, né, apesar de não ter sido, como você falou, uma escolha desde o início, mas querendo ou não se encaminhou para isso também, né? Não é uma coisa que sim, que foi totalmente contrário, digamos assim, né? Você já tinha assim, a vontade pelo menos e gostava dessa área, né, de certa forma, né? Sim, eu sempre tive afinidade com os números, né? Eu gostava muito da lógica, gosto, né, até hoje da lógica, matemática. Fui professor na faculdade, toda essa parte de estatística, de matemática, de administração financeira, de análise de investimentos, mercado de capitais, né? Todas essas disciplinas eu lecionei, porque eu adoro a parte matemática, né? O pessoal fica até assim, nossa, né? Detesta matemática, eu sempre gostei.
E aí eu fui indo para essas áreas, né, de cálculos, né, de programação, né. A minha primeira opção, quando eu fiz vestibular, na minha época, que ainda era bem mais disputada, né, as vagas, era informática, né. Como eu não consegui entrar na informática, eu fui para a economia e acabei me apaixonando, né, pelo mundo da economia. Daí fiz algumas pós-graduações ali em finanças, MBA em estratégia. Aí eu fui me especializando, mas eu tinha uma afinidade já com a área. Assim, como você falou, não foi um conto de fadas a escolha, mas eu tive uma facilidade em termos do andamento das coisas, porque eu gostava do que eu fazia, né? E aí, claro, aí com o tempo vai aprendendo, vai afinando e ele foi se encaminhando. E uma coisa que eu acho legal também, que, né, a gente estava conversando anteriormente aqui, né, que você falou que hoje tem o papel do consultor financeiro, né, que hoje as pessoas acabam atrelando muito ao investimento, né. Eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre isso, né, qual que é a diferença, basicamente, né, do que você faz, pro que as pessoas conhecem normalmente, né, como esse consultor, né. Existe até uma confusão, sabe, no sentido assim, o consultor financeiro, né. Então, nós, né, somos de uma linha de consultor de empresas, né, organizacionais, né, organização financeira, reestruturação financeira. Né, o consultor financeiro hoje está muito relacionado à análise de investimentos, né, carteira de ativos, né, ações, fundos imobiliários, né, títulos de governo, tudo. É óbvio que no nosso trabalho, isso aí a gente até dependendo do cliente acaba sendo um assunto, né, ou acaba entrando. Mas a nossa linha de trabalho é para a organização financeira. Ou ele é para planejamento de empresas que estão sólidas, né, precisam, às vezes até estão bem, mas precisam de um diagnóstico, né, vamos entender se a nossa empresa está no caminho ou não, e principalmente de reestruturação financeira, que aí é a empresa que realmente está com dificuldade. Né, aí a gente faz um diagnóstico, né, geralmente esse consultor organizacional ou de organização em finanças, ele reestrutura a parte financeira, o setor financeiro, né? Faz uma análise, né, da área financeira, precificação, né, de produtos, custos, né, faturamento, cria um planejamento, às vezes, para uma empresa sair de uma situação delicada, né, avalia se a situação é grave, né, ou se é mais momentânea, mais pontual, se é relativa a uma crise externa ou é uma organização interna que precisa ser feita. Então, essa parte ele é bacana, porque o agente externo, independente de quem quer que seja, o consultor, ele vai ter uma análise muito técnica, né? Geralmente o empresário ou a equipe que está lá, ela tem o lado emocional já se sobressaindo ao lado técnico, porque está envolvido, né? Está sofrendo pressão, né? Contas que às vezes estão atrasando, vão pressionando, né? A gente tem clientes lá que dizem, eu quase te liguei 2, 3 horas da manhã, né? Porque eu estava acordado, estava pensando nas contas, que amanhã tem que ir renegociar. E o consultor não vai ter esse lado emocional, né? Ele vai ter o lado técnico, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né, dentro desse tempo que a gente já está trabalhando, que realmente, às vezes, o empresário terceirizar isso aí, ele pode ser muito benéfico para o resultado para a empresa. Né? Então, realmente, a reestruturação financeira, ela é um pouco diferente da análise de investimentos. Né? Mas é bacana. Uma pergunta, né? O amigo falou sobre a questão do sentimento ultrapassando o racional da coisa, né? Da técnica, né? Não é nem a questão racional e técnica. Até que ponto que um e outro eles estão correlacionados de forma benéficas? Porque eu acho que existe uma correlação também, sim, né? Como é que o amigo enxerga isso daí? Assim, até nós estávamos falando anteriormente que a criação de um plano financeiro, né, Felipe, ele tem que ser bom o suficiente para te dar um norte, né, para a empresa conseguir avaliar se está no caminho ou não, mas não rigoroso o suficiente que você não possa sair dele, né, fazer adequações ou até fazer novos investimentos. Né. Havia comentado que alguns clientes, algumas empresas fazem o plano e eles não empreendem mais, né, porque eles ficam com medo, se sentem seguros dentro do plano. Então, assim, o plano ele é muito bom para ofertar segurança, né? Mas o lado emocional ele é muito importante, principalmente na hora de você investir.
né, na hora de você enxergar oportunidades, né, a técnica vem depois, né, a parte emocional enxerga essas oportunidades, né, ela se apaixona pela área, né, ela se apaixona pelo desenvolvimento, né, de algum tipo de produto ou de serviço, e a técnica ela vem para dar segurança, né. Então é óbvio que quando uma parte técnica começa a te fazer indícios, te dar indicadores de risco, você tem que começar a visualizar. Qual que é o problema? O problema é quando a gente cede às pressões, né, do dia a dia e começa a tomar decisões que não são analisadas. Né? E isso, pelo menos dentro da minha área, ela acontece muito quando a empresa está em dificuldade financeira. Né? Eu brincava que tem um amigo meu que disse que quando o empresário está devendo, até o andar dele muda, né? Eu não acredito muito, né? Mas pode ser, porque ele afeta, né, o dia a dia. Pessoas que eram mais alegres começam a ficar um pouquinho mais sisudas, né? Muda às vezes comportamento com a família. Algumas então, ficam mais afetadas que outras até, né? Perfeito, algumas mais afetadas que outras, né? Outras são mais sofrem essa pressão e a suportam de maneiras diferentes, né? Mas e toda empresa, sinceramente, passa por algum tipo de crise, né? Ou externa ou interna. Mas ele é importante o plano ele te ajuda a você saber aonde que você começa a ter uma pressão mais grave. E aí você tem que ou buscar uma parte técnica ou tomar uma atitude diferente, né? Então por isso que a gente bate tanto na tecla do planejamento, né? Ele não pode ser tão rigoroso, mas ele tem que existir para que você consiga ver se o caminho está sendo seguido. Então, mas o emocional, eu diria que é o primeiro, né? Tem que existir o emocional, porque essa paixão pelo negócio, a paixão, né, pelo que você faz, ela tem que existir, né? Tem momentos que a gente passa por decepções, né? Isso acontece em todas as empresas, mas a técnica daí te ajuda se você está seguro, ele te apresenta isso. Eu estava vendo um podcast também que eu gosto, né, acompanho o Felipe aí também, dentro do possível aí, mas eu estava vendo um outro podcast de uma empresa, de um empresário super bem sucedido, fatura milhões de reais lá, e um ouvinte lá perguntou, né, quando você já teve vontade de desistir, né, o teu negócio de sucesso? Aí ele falou assim, não entendi a pergunta, né, ele falou, você já teve vontade de desistir? E ele falou, você está perguntando hoje? Porque só hoje eu tive umas 3 vontades de desistir, né? Porque toda empresa passa, né, pelos momentos de decisão, difíceis, né? Mas isso faz parte do jogo. Né? Eu acho que as decisões, elas não vão ficando mais fáceis, né? Eu acho que pelo contrário, né? Ela tende a ficar mais difícil, e não necessariamente no sentido... Eu acho que é no sentido até emocional da coisa, né? Porque é a carga, né? A carga emocional, né? De informações. Porque você até tem as decisões, tem a questão racional, técnica, né? Mas eu não acredito que seja mais fácil você comprar um negócio multibilionário, né? Mesmo você tendo dinheiro, né? A técnica, mais ou menos essa nuance, né, Felipe? A técnica, ela te traz também, a gente faz muito planos de negócios, né? O cara faz um plano de negócio, então é certeza que vai dar certo. Não é. Né? O plano de negócio, ele minimiza os teus riscos, né? Ele te dá um caminho inicial. É essa a intenção dele. É como você falou, não diminui a carga. Uma das coisas, quando eu lecionava e na consultoria, às vezes a pessoa contrata o consultor e diz, beleza, meus problemas agora acabaram. Né? Agora vai. E ali é que começa, porque ali você vai identificar, né, questões que têm que ser resolvidas dentro da empresa. Hoje em dia as informações são muito rápidas, né? Você tem que tomar decisões muito mais rapidamente, em algumas oportunidades arriscar muito mais, porque você não tem às vezes todas as informações e precisa arriscar, mas como a gente fala, isso aí faz parte do jogo, né? Você escolhe muitas vezes estar naquele papel, estar empresário e faz parte do jogo. Então, quando a gente falar contratar um consultor, a administração, a gestão, né, de processos, de empresas, ela não é um fim, né? Ela é um processo. Então, isso daí vai ser todo dia, né? E faz parte, né? Então, se você
como muitos gurus falam aí, acha esse conforto no desconforto, né? Consegue ter o prazer de estar lá decidindo e sabe que aquilo é o coração, né, da empresa, você tem o prazer de estar nesses momentos de decisão, né, que são mais graves, né, mais importantes, né? Então, a gente se acostuma, né? Eu faço parte desde grupos que a gente acaba fazendo parte, papel de consultor, conselheiro e de diretor, porque a gente acaba decidindo junto com a diretoria, e a gente está muito ciente do papel, né? Decisões que às vezes vai mandar muitas pessoas embora, né? Ou vai contratar muitas pessoas, mas com o tempo você vai se sentindo mais seguro, né, de tomar essas decisões. E realmente elas não ficarão mais fáceis, não. Eu achei uma coisa que você falou que, né, achei interessante, você comentou que as pessoas contratam, né, imagina que está em alguma dificuldade na empresa e contratam, né, para uma consultoria e imagina que está tudo resolvido, né. Eu vejo que a consultoria em si, né, seja ela financeira, seja o que for, eu acho que o primeiro passo, né, eu acho que é a pessoa, o empresário, estar aberto para aquilo, né, porque não adianta nada você contratar, de certa forma, né, uma consultoria, né, chegar lá com conhecimento técnico, né, e dar as orientações, né, a pessoa, tipo, poxa, claro, né, vão ser decididos juntas as coisas, mas, poxa, não vou fazer, não que você precise, não que você, né, tem que fechar os olhos e seguir, né, cegamente o que a pessoa está falando, mas só que, né, tem que ter pelo menos a abertura, né, para que você, enfim, para que possa implantar aquele plano, né, aquilo que está sendo proposto, porque, né, seja financeira ou seja consultoria, no que for, né, o sucesso está atrelado a isso, né, você estar aberto e disposto, né, e que muito provavelmente a consultoria só vai te trazer mais trabalho, né? A consultoria não vai te aliviar, ela vai te trazer mais trabalho. Mas eu acho que até que vai trazer mais trabalho, não porque ela vai trazer mais trabalho, talvez é um trabalho que você já deveria estar fazendo. Isso está faltando. Então eles talvez dá mais clareza, nossa, já deveria estar fazendo isso aqui, né? Mas o que eu falo bem bacana, e é isso mesmo, né? Ele traz, na verdade, você identifica pontos que carecem de aperfeiçoamento e inclui processos, né? Mas essa abertura de você estar disposto, porque a consultoria ela é muita construção, né? O consultor ele tem aquela experiência em várias áreas, né? Pode carregado de exemplos que não deram certo, exemplos que deram certo, e traz essas experiências quando você contrata esse tipo de trabalho. Mas se não tiver abertura para escutar, para construir as ideias, não dá certo, né? Então, pelo menos vou falar da minha área e de muitos colegas que trabalham comigo, né? Nós nunca fechamos o nosso plano no sentido, não tem, é só desse jeito que você pode fazer. Mas ele tem a parte que é técnica, diz, você precisa fazer isso. Né? Então, a construção do formato que nós precisamos chegar nesse resultado pode ser de N formas. Né? Tem um exemplo bem curioso, que eu adoro o Excel, né? Faço muito no Excel, adoro, né? Até hoje. Claro que tem software já e tudo, mas eu gosto muito do Excel. E eu lembro que isso há muitos anos mesmo, a gente chegou com uma planilha para um cliente toda colorida, cheia de macros e fórmulas, né? E não ia. Ele não usava. E a gente falou, então o senhor não sabe quanto faturou, quanto tem para pagar, quanto tem para receber, né? Que a gente fazia os levantamentos por semana. E ele nos falou, sei sim. Ele tirou uma caderneta do bolso e disse, eu faturo isso, né? Isso aqui eu pago, isso aqui eu recebo, isso aqui. Ele tinha todas as informações que nós precisávamos. Aí a gente falou, pode deixar a planilha. Porque o que nós precisávamos era da informação. Se ele fazia na mão e era mais confortável, muito tranquilamente. Então, o método nesse caso era o que menos importava. Nós precisávamos do resultado. Então, a gente atingiu o mesmo resultado com um processo diferente. Então, realmente, ela é uma construção. E tem que estar aberto, né? Eu brincava que algumas frases de alguns antigos professores meus e consultores, que eu fui muito bem orientado no início de carreira, tive grandes professores, eles falavam algumas frases, né? Uma delas assim era: enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Que todo mundo
Isso aí é muito bacana, né? Porque as oportunidades estão aí. Outro era que nenhum CNPJ vale um AVC, então esse eu levo muito a risco com meus clientes. E a outra questão é nesse sentido do processo, né? Que é o método, né? O resultado sendo atingido, o método você pode mudar. Então eles construíram muito essa nossa linha de pensamento. E daí eles sempre falavam que eles chegavam em alguns empresários e eles falavam assim para nós: faz 20 anos que eu trabalho desse jeito, né? Faz 30 anos que eu trabalho desse jeito, o que você tem para me ensinar? Já está errado aí, né? Porque há 20 anos trabalhando desse jeito, né? Da mesma forma. Mudou, né, os processos, mudaram os processos, evoluíram. O mundo mudou, então, a gente já identifica que realmente tem umas atualizações para fazer, né? Então, era bem isso. E quando eu iniciei com 24 anos a consultoria, né? Eu era bem jovem. Então, muitos empresários não me contratavam por eu ser muito jovem, né? Então, mas agora já não está tanto. Pintar, né, a barba um pouco, né, para parecer mais experiente, né? Bem por aí. Legal. E eu acho que vou fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta dos dois lados, né? Qual foi o maior desafio com o amigo, como empresário, né, como consultor de empresa, né, e tendo uma empresa de consultoria, passou. E também eu queria que você respondesse essa mesma pergunta no maior desafio que você já enfrentou estando na cadeira de consultor. Sim, né? Sim. Nesses anos, assim, né, Felipe, a gente passa por muitas situações que as pessoas não têm ideia de que a gente passa, né? Eu havia comentado assim que os momentos mais difíceis para um consultor é realmente quando a consultoria, ela, entre aspas, não dá certo, né? Porque você não tem solução para todas as questões. Então, você às vezes entra numa empresa que o problema não é financeiro, né? E você está lá trabalhando, às vezes não identifica, né? E às vezes acontece o problema ser uma questão de comercialização, de marketing, né? De gestão de pessoas, de produção, do produto que não tem aceitação no mercado, né? E às vezes mesmo financeira, que o teu cliente não segue e ela não dá o resultado esperado. Então é muito frustrante, né? Porque o bacana da consultoria é que é uma prestação de serviço que está para ajudar e a empresa melhorar, né? Melhorar seus resultados. Então ele é frustrante. Então esses são os momentos muito complicados. Com os mais felizes é quando você faz um plano bem estruturado, o cliente segue e a empresa atinge os resultados que a gente projetou, às vezes resultados muito superiores, 2, 3 vezes, né, o faturamento. Então é muito bacana quando isso acontece, né? Mas eu passei assim por momentos complicados até como empresário, né? A gente estava conversando antes aí nas questões até do que o empresário faz, né? Eu estou há 26 anos, mas, nossa, os primeiros anos são terríveis, né? É um desastre, para não dizer. Nossa, são terríveis. Eu brinco, eu faço uma analogia com uma pessoa. Às vezes a pessoa diz assim para mim: mas a minha empresa tem 2 anos. Eu digo: então é uma criança de 2 anos, né? Ela tem 1 ano, eu digo: nossa, vai começar a andar agora, né? Então, né, hoje eu estou com 20, né, a minha empresa mesmo hoje, né, a Sintec de 2004, então ela fez 21 anos em abril desse ano, né? Então agora que está entrando na maioridade, né, tem muito ainda para galgar, né? Eu fiz 50 anos ano passado, pensei que eu ia dar uma parada e agora que eu estou com gás para começar de novo, né? E a gente tem essas histórias que são alguns exemplos, os de sucesso são muito legais, né, quando a gente orienta e tudo, mas passa por muitas histórias, né? Eu lembro que nos primeiros anos, se não no primeiro ano, eu lembro que eu comecei o trabalho e estava difícil, né? Não tinha quase clientes e tudo. E eu lembro que eu fui pedir para um cliente meu R$20 para ele me adiantar dos honorários, porque estavam cortando a água da minha casa, né? Então, é muito fácil às vezes ver 20 anos depois, sim, né? Sim. E tudo, mas a gente não vê lá no início, né? Então tem alguns exemplos, assim, principalmente para mim, na minha trajetória, que eu não esqueço e eu espero não esquecer, porque eles sempre estão ali para eu lembrar ali de onde eu vim, como é que foi no começo, né? Então foi um começo bem difícil mesmo.
né? E é claro que depois, com o tempo, você vai tendo uma credibilidade do mercado e tudo, né? Eu já passei assim, brincava aqui com vocês ali antes, né, dos meus clientes que devem para agiotas, né, devem para bancos. Todo mundo acha que a sua situação é a mais grave, né? E eu sempre brinco quando eu entro nos clientes e digo, você é filé mignon, você não tem ideia do que eu já passei. Eu já tive cliente que entrou agiota lá para negociar, né, conosco, cobrar, né? O cliente está escondido no banheiro e o agiota chega lá e pôr uma pistola em cima da mesa, né? E eu negociar com ele, né? Teve outro agiota que disse para mim que ia trazer um facão afiado dos dois lados. Eu brinquei com ele que nunca vi. Ele foi e trouxe, né, o facão afiado dos dois lados, né? Pôs em cima da mesa. Ria na cara do perigo, né? Então a gente passa, mas vai virando experiência, né? Então eu sempre, né, consegui tratar bem com as pessoas, né? Tive respeito por independente da pessoa que fosse, né? E a gente sempre conseguiu conversar e né, de alguma forma, né, negociar isso aí. Mas a gente passa por algumas situações que as pessoas não têm noção de até onde pode chegar se você não tiver um cuidado, né, com essa parte financeira de reestruturação, né? Independente do nível, né, da empresa, das empresas grandes, pequenas, né, novas, antigas. O financeiro, ele está muito ligado ao emocional também, né? A gente fala que vai fazer uma consultoria para famílias, né, para pessoas físicas, a gente faz também esse trabalho. E muitas vezes a pessoa diz, eu preciso, né, de uma planilha, né, como tem muito, vai buscar ali na internet um software de controle financeiro. É comportamental, né? A parte da planilha, ela não muda. Se uma pessoa gasta mais do que ganha, não é a planilha que vai fazer com que ela pare, né? Ela que tem que se conscientizar de gastar menos do que ganha. Então, quando nesse trabalho financeiro, a gente foi entendendo, né, que a gente precisaria conscientizar as pessoas, né, do trato com os recursos, né? Não era só a parte técnica de fazer uma planilha bacana, né? Então a gente passou aí por umas histórias bem bacanas. Só perrengue bom. Só perrengue bom. Tem. O que eu acho interessante também, né, nas consultorias, assim, como você falou, como a gente conversava antes também, né, que a consultoria, eu vejo que especificamente a consultoria financeira, o cliente, a pessoa precisa confiar, né? E confiar, porque ela vai ter que abrir a vida financeira dela, né? Que muitas vezes o marido não abre para a mulher, né? Ela vai ter que abrir para Perfeito, perfeito. Vai ter que... Não dá para esconder, né? Porque assim... enfim, precisam de dados, né, para tomar as decisões, precisa de dados para poder analisar. Sim. E como você falava também, né, eu acho que essa confiança assim, reflete muito nas indicações, né? Então, que é uma, como você falava também, né, uma profissão que não adianta ir lá e fazer um outdoor lá e colocar lá, né? Sou consultor financeiro. Sou consultor financeiro. Isso corretíssimo, né? Essa parte da confiança, eu também brinco nessa questão de dizer, duas pessoas que você não pode mentir, né? O advogado e o consultor, né? Porque realmente você precisa, né? Quando a gente entra na empresa para fazer um diagnóstico, a gente fala, tem que fazer um levantamento das dívidas, inclusive o que você deve ali na esquina, ali, né? Eu compro ali um lanche e anoto para pagar no final do mês, né? Então é tudo 100%, né? O que eu devo, isso daí é muito importante, né? Já tivemos alguns casos de eventualmente as coisas aparecerem no decorrer do processo, né? E isso é muito desagradável e ele influencia no resultado, né, do processo. Eu tive muitos clientes empresários que falavam para mim assim, eu não tiro nada da empresa, nada, não vale a pena. Isso é clássica. E aí a gente falava, então vamos ver as contas que são pagas, né, pelas empresas. Teve empresário que a gente fez o cálculo, né, são empresários de fora, mas dava 40 mil, né, 30 mil, 10 mil, e ele mesmo não tirava, né, mas eram pagas as contas todas da casa através da empresa. Então, quer dizer, não tem controle nenhum, né?
Então, mas agora o omitir é muito pior. Então, essa confiança tem que ter. E como você falou, hoje nós temos assim uma carteira de clientes bacana. E graças a Deus nós somos muito indicados, né? Hoje nós temos uma certa fila de espera, né? Pessoas que nos procuram, nós não temos como atender hoje, dependendo do formato, né? Do projeto, né? E a gente vai terminando um, começando o outro, até para não atender tantas pessoas e não conseguir dar conta, né? Então, a gente trabalha muito com perícias judiciais e extrajudiciais, recálculo de contrato, né? As próprias consultorias, renegociações, né? A gente acompanha clientes em instituições financeiras ou, né, para renegociações, né? Faz as estruturas internas das empresas. Então é bacana, né? Quando a gente é muito bem indicado, né? Graças a Deus hoje a gente já tem ali uma certa credibilidade no mercado para isso. Mas passa por todas essas nuances. Um dos problemas que a gente passa, eu acho que a grande parte das empresas de consultoria passa, é os picaretas, né? Sempre tem o cara que sai, às vezes, eu posso fazer. Vai lá e, né, acaba prestando um serviço ruim e queima todo mundo daí, sim, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar bons profissionais, né, que tenham referências, credibilidade, porque a parte financeira, nós até estávamos falando anteriormente, né, da segurança e da seriedade, né? A gente percebe que quando a gente fala para a maioria dos empresários, você tem que fazer isso, o empresário faz, né? Então, se é uma decisão errada, ele pode comprometer toda a estrutura, né, empregos, a própria família dele, né? Por uma decisão que não é bem analisada, né? Então é por isso que essa referência, né, é tão importante. Mas tem muito profissional bom no mercado aí que dá para buscar. Uma coisa que um amigo comentou é sobre a questão emocional de você estar envolvido num projeto, e tem coisas que fogem do nosso controle, da responsabilidade do consultor, digamos assim. E como é que a vida ensinou a lidar com isso, né? Porque tem casos que não tem o que fazer. Sim. Né? E aí, sim, como que lida com isso? Eu digo assim, sabe, Felipe, que a vida ela ensina e infelizmente ensina na marreta, né? Ela não ensina com o amor, assim, pouca, no meu caso, pelo menos poucas coisas, gente, né? É muito na marreta. As primeiras vezes que você tem um não, né, é bem complicado, né? A gente também tem o emocional, né, aflorado. Com o tempo você vai afinando, né? Isso daí vai entendendo que faz parte do jogo, né? Tem um exemplo, há algum tempo eu dei uma palestra sobre crédito, né? E era eu e um colega e a gente falava os dois lados da moeda, né? O crédito como solução e o crédito como vilão. Né? Uma pessoa só endivida se tem crédito, né? É o crédito que faz com que ela se endivide, né? E o crédito é uma coisa boa, né? A priori é uma coisa boa. E é nessa parte ali do endividamento que a gente diz que a gente vê que essa parte, né, do emocional ela pega mais, né? Porque você está envolvido em pressão, né? Tem pessoas, como o Ramon falou, que lidam melhor com a pressão, outros que não. Então, tem pessoas que começou a ligação, às vezes de uma instituição financeira ou de um fornecedor, ela já se desespera, né, e já acaba... Mas o consultor, né, o terceirizado, ele acaba não tendo esse lado emocional. Porque, na maioria das vezes, hoje já mudou um pouco esse conceito, mas a empresa é um filho, né, e as pessoas não querem que esse filho quebre. Padeça, né? Padeça. Não querem, né? Então... Hoje em dia, tem empresários que têm muitos negócios, não deu lucro, fecha. Próxima. Não quer saber, próxima. Né? Mas nós, principalmente, eu sou de cidade interior, de cidades menores e tudo, a gente tem na empresa a vida ali, né? Muitas vezes, o emocional de ser como um filho, né? Não quer que o negócio padeça. E isso daí afeta negativamente em algumas decisões, né? Então, às vezes, não deu lucro, não é viável, ele tem que realmente ser encerrado, né? Tomar uma decisão drástica, né? Com o tempo, na consultoria, a gente vai afinando isso, né? Vai entendendo isso e vai aprendendo como chegar para o empresário e falar nesse formato, né? Nós tivemos um caso de uma negociação, né? Que foi com um credor e eu lembro que o credor devia uns 4 milhões de reais, né?
E ele tinha uma operação lá de mais ou menos 1.800.000 que já estava vencido dentro desses 4 milhões de reais. E ele tinha 1 milhão de reais, né? E aí eu falei, nós vamos negociar os 4 milhões com esse 1 milhão, né? Dá 25%, nós vamos negociar. E a gente buscou a instituição falou, não, nós não vamos negociar. Só que a gente tem uma experiência, né, já de muitos anos, de dizer, não, vai negociar. E daí nós tínhamos um prazo lá, dentro do mês, lá, e começou a queda de braço, né? E aí eles envolveram o avalista dessa operação, né? Comunicaram o avalista ficou louco, né? Ficou desesperado, não dormia, nos ligava o tempo inteiro. E daí ligava para mim e eu dizia, não, nós não vamos negociar, não vamos pagar essa operação de 1 milhão e pouco, porque nós vamos negociar o total com esse 1 milhão. Se nós pagar essa operação, vai ficar o restante e nós não vamos conseguir negociar. E ficou a queda de braço, né? Daí me ligou, a gente tinha uns 3 dias ali já, que era prometido ir para o jurídico. Uns 2 dias antes de encerrar esse prazo, o advogado desse avalista me ligou e falou, mas Alípio, vocês não têm dinheiro para pagar essa operação? Eu falei, temos. E por que ele não pagou ainda? Eu digo, porque eu falei para não pagar. Daí ele falou, não, mas não pode. Eu digo, não. Falei para ele não pagar, ele não vai pagar, porque nós vamos negociar tudo. Ele disse, não vai dar. Eu digo, não, pode ficar tranquilo que vai dar. E eu ia para casa. Era 4 que ele devia e ele tinha 1. Tinha era 1. isso? Era 4 milhões, ele tinha 1. E vencido uma operação de 1.800.000, mais ou menos. Né? E nós fomos nessa queda de braço, né? Era até sexta-feira o prazo, eu ia para casa e dormia, porque eu não tinha o lado emocional envolvido. E eu tinha certeza que o avalista, o devedor, estava todo mundo sem dormir. Né? Chegou na sexta-feira, final da tarde ali, me ligou o gerente da instituição e falou, traga 1 milhão que nós vamos negociar os 4 milhões. E deu certo, fizemos. Se fosse o cliente, ele tinha pago 1.700.000 e não tinha negociado toda ela. Então, é só um exemplo, né, que, no sentido de, assim, esse envolvimento emocional com o negócio, ele é muito bom pela paixão e pelo desenvolvimento do negócio. Mas na hora, em alguns, obviamente, alguns casos, né, Felipe, esse envolvimento, às vezes, ele atrapalha um pouco a decisão técnica, né? Então é por isso que é importante, ninguém vai ser tão apaixonado pelo teu negócio quanto você, o consultor não vai ser, né? Mas o consultor, ele pode te dar uma análise técnica que te dê fundamento e suporte técnico para você tomar decisões, né? Então essa persistência, ou estar na empresa lá, né? Ninguém vai fazer melhor do que você, mas o consultor pode ser uma ferramenta. Bom. Doideira, né? Doideira. Porque até estava pensando assim, né? A gente entende o lado racional da coisa, porque realmente, né? Qual que é o propósito do negócio, né? Numericamente falando, racionalmente falando, ele precisa rodar a operação e dar lucro no final. Só que o que move uma operação não é os números, né? Perfeito. São as pessoas que estão ali, né? E acho que é aí que entra o drama, né? Estava até conversando com um empresário esses dias. Porque uma operação pequena, né, ela tem as necessidades dela. E pouco provável que essas mesmas pessoas que estão aqui vão ser as pessoas que vão estar na operação 2, 3 vezes, 4 vezes maior. E isso, pro lado sentimental da coisa, é um desafio, né? É um desafio. Porque o empresário lidar com a situação que eu tô com pessoas hoje aqui que eu gosto, que entrego, que tem que fazer, só que eu sei que é muito pouco provável que elas estarão no futuro, é complexo, né? Porque daí tem uma quantidade de pessoas que você consegue puxar, mas conforme o negócio vai crescendo, ele vai diminuindo a quantidade de erro que você pode fazer, mas principalmente afinando as ferramentas que você precisa utilizar, né? É um desafio muito grande, né? Encaixando aí com esse comentário, Felipe, assim, na maioria das vezes nós falamos com diretores, os gerentes, os próprios empresários. Então, como é que aquela orientação chega para o restante do pessoal? Né? Então, ele é um desafio. Em algumas você consegue fazer grupos de estudo, tá passando, né, qual é a estratégia, né, o que está mudando do processo. Mas quando você fala só com o empresário, é um desafio, porque a gente não sabe como essa informação vai chegar para os outros funcionários. Então, essa parte emocional,
Eu sempre bato na primeira tecla quando a gente chega na empresa, o diagnóstico é assim, o que realmente você quer para o empresário? Porque ao falar do lucro, né, do resultado da empresa, nós estamos falando de uma viabilidade. Ela precisa de resultado para se pagar, para ser viável. Mas o que o empresário realmente quer? Porque muitos empresários, eles têm um lucro extraordinário, mas não tem bem-estar dentro da empresa. E aí ele reclama do bem-estar. E a gente pergunta, mas é isso que você quer? Né? Então, não é fácil, né? Mas você decidir o que você quer, por exemplo, eu quero uma empresa boa de trabalhar, o bem-estar, eu quero flexibilidade de horário, eu quero isso, aquilo, e tem que estar no teu propósito para você tentar atingir. Porque nem sempre a empresa quer só o lucro, né? Ela quer agregar com outros valores. Então tem que ficar muito claro isso, porque eu tenho empresas que falam assim, olha, eu preciso de uma consultoria porque hoje eu faturo tanto. E tiro 5 mil reais. Eu digo, quanto você quer tirar? Eu quero tirar 25 mil, então vamos fazer um trabalho. Tira os 25 e está infeliz. Né? E aí você começa a fazer uma análise e ver que não era o dinheiro, né? Que era flexibilidade de horário, que era um ambiente de trabalho diferente. Porque, com certeza, dos 5 para o 25... você vai sacrificar alguma coisa. Pode ser o teu tempo com a família, pode ser o teu tempo, né, casa, pode ser o teu empenho, né? Ele não vai cash burn também, exatamente, não vai caixa, fechar, né, ali a conta do mesmo esforço, né, mesmo maiores ganhos. Então essa parte emocional, ela realmente é delicada, sabe? Ali não tem uma decisão fácil, né? Ela realmente é por isso que com o tempo, sabe, Felipe, o que a gente tem percebido é que essa maturidade, né, pessoal, ela também bate na maturidade profissional, né, e você vai dando valor, né, ou tendo outros valores na vida que você quer ter, né. Você substitui ganhos aí por uma paz de espírito, né, por mais tempo com a família, né? Então a gente sempre fala que não adianta o empresário também estar bem só financeiramente, né? Então ele tem que estar bem, né, nas áreas ali com a família, tem que estar bem, né, espiritualmente, né, pessoalmente ali. Tudo isso com certeza vai ajudar muito no trabalho, né? Consultor é quase um psicólogo, né? Às vezes tem que ser. Às vezes a gente acaba sendo, né? Porque, como eu falei, ele acaba envolvendo, né? A gente vê, já teve casos que a gente teve que essa reorganização financeira salvou famílias, né? Porque havia briga entre sócios, irmãos, família, né? Dentro por os fatores financeiros, né? Então você acaba organizando, opa, não vamos falar mais disso em casa, né? E tal, começa a organizar e as coisas começam a gente atende muitas sociedades, né? E sócios de perfis diferentes, então a gente acaba aprendendo a administrar algumas situações assim, porque acaba precisando fazê-lo, né? E legal isso que você comentou, porque assim, as empresas, né? Sempre tem as pessoas por trás, né? Sempre por trás. São pessoas que estão lá gerindo, trabalhando, né? E como você falou, né, essa consultoria, apesar de ser uma financeira, né, apesar de, né, você olhar os números, né, você comentou também que em algum momento, né, pode ser que se identifique que não é né, o dinheiro o problema, digamos assim, né? Ou a relação entre os sócios, ou como você deu o exemplo, né, de um produto que às vezes não aceita no mercado, ou de um comercial que não consegue fechar uma venda e às vezes não fecha as contas no final do mês, né? Então legal de a gente pensar também, né, que realmente muitas vezes a gente vai buscar, né, para quem está nos ouvindo às vezes, vou buscar uma consultoria ou porque eu estou com dificuldade financeira, enfim, ou porque eu quero, né, me organizar melhor, ou porque eu quero investir, ou que eu quero, enfim, eu quero mudar de alguma forma, mas não necessariamente o trabalho e a mudança que vai ter que ser feita vai ser na questão financeira, né? Muitas vezes está em muitas outras áreas ali relacionadas, né? Exatamente. Principalmente, assim, eu acho maravilhosas as outras áreas, né?
a parte de gestão de pessoas, o marketing para mim é maravilhoso, né? E uma incógnita, né? Porque não é a minha área e eu acho assim fenomenal. A parte de gestão de produção, eu dei aula há muito tempo na faculdade, principalmente para os cursos de administração. E a gente sempre falava assim que quem gosta dessa parte menos subjetiva vai para marketing e gestão de pessoas, quem gosta de números vai para produção, custos e finanças, né? E realmente ele tem essa maior afinidade, né, com outras áreas. Só que a gente consegue identificar se não é no financeiro, né? Então a parte de marketing, né, comercialização é muito forte, ele vai impactar no financeiro. Então nós brincamos assim das 4 áreas de administração, né, gestão de pessoas, que é dinheiro para treinamento, marketing, que é para publicidade, propaganda, né, e a parte de produção, que é para novas máquinas e tudo. O financeiro não quer liberar dinheiro para ninguém, né, quer segurar. Então, mas a gente identifica que às vezes dessas áreas que vem, né, o impacto no financeiro, né. Então, se é uma empresa que não vende, que geralmente vai ser o problema de marketing, né, desse relacionamento aí com o mercado, ele vai impactar no financeiro, né? Então o diagnóstico financeiro ele serve para dizer, não é aqui, né? Aqui está organizado, está feito e tudo, mas eu consigo te dizer que você precisa faturar e vender mais, né? Vai buscar os profissionais que são da área, né? Mas essa busca de profissionais, o empresário tem que entender que isso daí realmente não é um custo, né, uma despesa, né, eles são investimentos importantes, né, o próprio marketing, né, que dá um direcionamento incrível, às vezes a empresa muda totalmente, né, a percepção do produto dela, da atuação dela no mercado, a gestão de pessoas, né, com uma criação às vezes de ambientes que são melhores de trabalhar, né, mais produtivos, né, a parte de produção, de precificação, de levantamento de custos, né. Então, não são falácias, né? Essas técnicas aí, elas vêm contribuir. Então, o empresário, ele acaba achando que ele obrigatoriamente tem que saber de todas essas áreas, né? E não tem, né? Ele precisa desses suportes, né? Eu brinco que as empresas ela criam um corpo com os braços desse tamanho, né, e a cabeça pequenininha, né? Porque quando ele quer investir, ele vai dizer, vamos colocar aqui mais funcionários para operacionalizar melhor e tal, né? Os braços bem desse tamanho. Assim, agora inchado. A cabeça diz, vamos contratar mais alguém no administrativo. Não, aí aumenta custo, né? Um cara que não se paga. É uma pessoa que se paga, né? O administrativo, a empresa precisa ser pensada. Sim, né? Sim. Então, a maioria dos empresários, pelo menos, ainda está nessa linha de deixar o cérebro da empresa pequenininho. Muito boa essa imagem. Muito boa essa imagem. Isso a gente vê muito, sabe? E nós atuamos mais na administração, mais o plano, né? E deve ser operações, às vezes até operações grandes, né? Operações grandes, assim. Que tem a gente brincava, né, que aquela história do Abraham Lincoln, que ele dizia assim, se ele tivesse tanto tempo lá, né, numa competição lá de machado, né, lá ele passaria lá 80% do tempo afiando o machado, né, que é o que a gente fala que é o pensar, né. Eu digo que o lugar que a gente mais perde dinheiro é atrás da mesa, né, é onde você faz o preço, né, onde você elabora estratégias, né, direcionamento da empresa, né, não é no operacional. Mas é óbvio, cada área tem a sua peculiaridade, né? É verdade, né? Faz muito sentido, porque o time, teoricamente, operacional, no sentido de operação, ele vai executar um plano, né? Ou a ausência de um plano, né? Porque daí ele vai executar um monte de gente trabalhando de forma aleatória. Ali, né? Vai fazer o processo. E se não tiver alguém pensando as regras, realmente, faz total. Vai um lugar onde se perde mais dinheiro atrás da mesa. Olha que lindo. Olha que linda essa frase. Mas é bacana, essas reflexões aí são legais de ter. Eu tenho uma pergunta agora, né, que eu acho que assim tá mais relacionada, mais talvez uma dica até do que pergunta, né? Mas até gostaria que você me corrigisse se eu tivesse errado, mas assim eu acho, na minha visão, eu acho assim que as empresas, não que é o grande erro, digamos assim, das empresas, mas eu acho que assim o básico, assim, o arroz com feijão que as empresas deveriam fazer e que muitas vezes acontece, que leva, né, uma empresa a ter dificuldades financeiras e procurar o teu trabalho,
vamos excluir o problema comercial, vamos excluir problema de marketing, né? As outras coisas, vamos pensar só no financeiro. Assim, eu acredito que o financeiro está muito atrelado a controle, né? A você ter dados para você analisar, né? Então, eu imagino que, digamos que, né, novamente, não tendo problema comercial, digamos que eu estou vendendo, que eu tenho, né, a parte administrativa tá legal ali, o marketing, enfim, RH, o arroz com feijão ali, o básico para as empresas, qualquer empresa fazer, na parte financeira, é o controle, o que assim, né, o que a empresa, ou talvez, né, o que as pessoas, as empresas mais erram, né, os erros que elas mais cometem, tá relacionado a isso, a esse controle, o que... Enfim. Tá também, né? O controle, ele é uma parte disso, né? Eu diria, só falta uma frase, aí, talvez duas: controle e análise. Porque o controle por si só, ele não adianta nada. Então não adianta ter, e isso acontece, tem muitas empresas que registram as atividades, mas nunca as analisam. Incluo. Não, eu noto tudo, tudo né? sincronizado. Tiro nota, ou tem conciliação um cupom fiscal, bancária. você não tem nota, tem um recibo, eu lanço tudo aqui na minha planilha ou no meu software. Tá dando lucro ou não tá? Exatamente. Você analisa? Não analisa. Eu lembro que nós tivemos uma empresa que foi implantado um controle de caixa muito bacana. E daí eu perguntei isso meses depois, e daí o caixa está sendo feito, tá tudo 100%, que maravilha. E tá fechando. Não, fechando não tá. Eu digo, mas então para que o caixa, né? Eu disse, não, nunca fechou, nunca fecha. Então, ele tem que ter o 6 meses que tá controle. Tem que ter o controle, tem que ter a análise, sabe, Ramon? Então, controle tem que ter, porque se você fizer análise em cima de registros que não são confiáveis, não adianta nada também. Então, eu faço o meu controle. Então, no mínimo, eu fecho o mês. No mínimo, né? Eu quero saber quanto eu vendi, né? Quanto ficou de quanto você receber, quanto você pagar, se elas foram pagas em dia, e qual é o custo e se me deu lucro, né? Se me deu algum tipo de resultado. Então, esse fechamento vai te dizer se a tua empresa é lucrativa, né? Você começou a fazer uma análise, vamos dizer, eu fiz o controle e estou analisando mês a mês. Passou 6 meses, 1 ano, você tem um histórico. Você já consegue fazer uma projeção para o próximo ano, que aí é o plano, a terceira palavra. Então, o controle, a análise e o plano, eles são o básico do básico, sabe? Ele vai te dizer se a tua empresa é lucrativa, se não é. Quando você começa a repetir os meses, você começa a ter uma ideia se algum custo está aumentando muito expressivamente, né? Que a gente fala que é a análise horizontal, né? A análise vertical é a do mês, a análise horizontal em os meses, né? Você começa a identificar, poxa, eu gastava sempre R$100 de energia elétrica, estou gastando 300 nesse mês. Opa, vou tentar identificar o que foi. Então, se você controla sempre, você acaba identificando muito mais rápido quais são os itens que acaba saindo da média, né? Dando índices ali de o custo com imposto, né? As empresas hoje, né? Nós vamos ter uma reforma tributária aí que as empresas vão ter que se adequar, né? Tem alguns benefícios interessantes, mas as empresas têm que conhecer. Então, o empresário algo novo vai para todos, ter. né? Para Exatamente. todo o setor, né? Não só para as empresas, até para quem trabalha com isso, né? Para os próprios contadores, né? Também é um... Não, é um nicho, novo, porque né? tem contadores, eu já tenho colegas que estão se especializando nessa reforma, na transição, na reforma tributária, para poder prestar consultoria nesse sentido. E nessa questão aí do controle, né, o que é legal? É bom quando as empresas estão certinho e nos procuram também, né, para fazer novos planejamentos, novos investimentos, né? A gente acaba, né, tem clientes que acaba fazendo só a parte de reestruturação. Então tem empresa que tem lá, tô querendo abrir uma nova unidade, atuar em outro ramo de negócio, fazer um plano de negócio. O plano de negócio é exatamente isso. Você vai colocar para ela quanto você tem que faturar, quanto você pode gastar, qual que é o resultado esperado para o cara. Mas para ele comparar esse plano com o que ele está realizando, ele vai ter que fazer o controle e analisar. Então, faz o controle, fechou. Então, agora analisa e depois disso faz um plano. Sim. Aí você
Vai e vir isso, muita coisa boa. teoricamente, é o arroz e feijão ainda. Esse é o arroz com feijão. Esse é o a... arroz com feijão. E por curiosidade, o que é assim, uma empresa que, né, que diga assim, que é a próxima pergunta, né? Falou uma vez por mês para fazer o fechamento, seria, digamos assim, o... que o controle é diário, né? O controle tem que ir fazendo, registrando tudo, basicamente registrando tudo que no começo ele é mais trabalhoso, né? Depois, assim, meia hora faz o controle do dia anterior, né? Tranquilo. Sim. A análise mensal é importante, se tem mais sócios para entender, para conversar, para definir novas estratégias e tudo, né? Da onde você vai evoluindo? A partir do momento que você entende que a tua empresa tem que faturar X e você começa a buscar maiores, né, metas maiores, você começa a ter excedente. Né? Você passa para ter uma reserva de emergência, você passa para ter um valor para investimentos, você começa a abrir novas unidades ou aumentar a tua unidade a partir de investimentos, você começa a projetar aumento de unidade, né? Você começa a dizer, opa, peraí, mas eu faturo 10, eu consigo faturar 15, já estou fazendo esse trabalho. Então, se eu fizer isso no ano que vem, final do outro ano, eu consigo abrir uma unidade nessa cidade vizinha. Né? E você pode atuar em novas, né? Nós temos negócios, por exemplo, tem uma metalúrgica que abriu uma parte de jardinagem, que abriu uma parte para ferrovia, que abriu uma parte que ele começa a investir em outras unidades. E tem empresa que começa a atuar no mercado financeiro, né? Começa, ao invés de comprar um apartamento agora, vou comprar fundo imobiliário para ter dividendos, né? Para ter rentabilidade, vou fazer um pacote de ações, né, de títulos do governo. Então tem empresas, né, nós que tem lá, né, uma carteira de ativos lá, que ele tem a carteira de ativos, que é para uma aposentadoria ou algo assim, e tem outras unidades de negócios, né? Aí a gente começa a gostar disso, você começa a querer ter mais tempo, né? Você começa a programar viagens, férias, você já começa a programar, tipo, eu vou reduzir o meu ritmo porque eu já tenho um ganho de renda passiva que me comporta. Então, assim, mas da onde que parte esse investimento que você pode ter ações no mundo inteiro? Do controle que você faz do caixa, né? Daquele controle que você levou lá, fez um reconhecimento de firma, você lança R$17 lá no teu caixa. Ele parte daqui para chegar lá no investimento de milhões que você vai fazer futuramente. Então, você começa a sofisticar. Eu brinco que você começa a lançar ali, por exemplo, eu vou lançar aqui fretes. Né? Agora eu vou lançar frete só de tal cidade e de outra cidade. Agora dessa cidade por fornecedor. Então você vai sofisticando o teu controle, né? E aí você começa a enviar, vou investir num plano de saúde para os funcionários, né? Vou investir num outro benefício, né? Vou criar uma empresa, um ambiente bacana aí de trabalhar. Então a grande vantagem do controle, de você começar a atingir suas metas, por menores que sejam, são maravilhosas, né? Eu tive uma cliente assim que ela usava o cheque especial o tempo inteiro, né? Aí a gente foi corrigindo, parou. Daí ela abriu uma conta digital e começou a investir o dinheiro lá, né? Com 100% de CDI. E um dia ela me ligou e falou assim, ganhei 22 centavos, né, esse mês. Eu falei, você não tem noção da virada de chave que você fez. Você passou de pagadora de juros para recebedora de juros. Agora você só vai deslanchar. Né? Então, se você começar isso virar hábito, né? Eu vou contar algo pessoal aí que é engraçado, mas até por força da minha profissão, né? Pegar, por exemplo, o tique do mercado e separar o que é lazer e o que é despesa da casa, né? Eu faço, mas para mim é simples, né? Hoje é questão de segundos. Mas eu separo, né? Isso aqui eu tenho um orçamento para lazer, tenho um orçamento para despesa de casa, né? E tem um orçamento lá para minha renda passiva, os investimentos, para tudo isso. Então é bacana, a gente vai gostando da brincadeira, sabe? E vai sofisticando. Pode ser que a gente sempre arruma uma dorzinha de cabeça para buscar. Eu acho que isso, né, que você falou, acho que o ideal, digamos assim, do financeiro não tem muito que ideal, porque assim, cada caso é um caso, né? Cada caso, cada empresa, cada pessoa é um caso. Mas isso que você falou para mim já valeu a conversa aqui também, porque realmente, né, confesso que essas análises eu faço muito esporadicamente. Já fiz há algum tempo, mas o registro eu faço, isso eu faço certinho, assim, né? Se perguntar o que precisar de informação tem lá. Sim. Mas olhar realmente, parar para olhar, né? Poxa, tipo,
tá funcionando só por funcionar, né? Tá pagando as... A gente sabe que tá indo porque tá pagando as contas, né? Tá pagando... Sim. Mas essa análise realmente é algo que, né, tem que fazer. Tem que fazer mesmo, porque a gente perde muitas oportunidades muitas vezes, né? Sim. Eu vejo que, como você falou, sei lá, eu gasto na minha empresa lá, tipo, R$1.000 de combustível por mês. E agora esse mês tô pagando 2, né? Tipo, o que aconteceu? O motor do carro que tá fundindo lá e eu não percebi, né? Podia ter corrigido antes, economizado, e realmente só parando para ver. Mas para parar você tem que ter registrado, né? Para analisar você tem que ter registrado, né? E para analisar você tem que parar. É muito comum isso, sabe? A gente fala, mas eu vou te dizer que é muito comum. Muitos empresários fazem isso, sabe? Registro. Eu sempre também nas conversas com os empresários eu falo: você não deixa o operacional um cliente, você sempre põe a parte comercial. Até as pessoas me criticam, não digo que a parte comercial, as vendas, nossa, é óbvio, né, que é a alma, né, da empresa nesse sentido. Mas você diz assim para o financeiro, né, espera aí que eu vou atender. Mas você nunca diz, espere aqui que eu vou fazer o financeiro, né? Então a gente sempre deixa o administrativo para depois, né? Esse depois eu faço porque eu vou correr atrás de alguma outra coisa. Então, talvez a gente precise priorizar em alguns momentos, né, o financeiro, e tirar esse momento para a empresa, né? Dizer, vou tirar 1 hora por dia ou algumas horas por semana para eu lançar, analisar e pensar em empresa, né? Dar o caminho dela, né? E isso realmente nós, num trabalho, a gente bate muito nessa tecla, né? Porque como eu digo, hoje você tirou 1 hora para falar da tua empresa comigo, né? Por que você não faz isso quando está sozinho? Na consultoria faz, né? Na consultoria você obriga a fazer, né? Então são algumas dicas assim que... E realmente você não precisa do consultor para fazer isso. E na verdade você consegue identificar se você tem essa necessidade do consultor, se você parar para olhar a tua empresa, né? Eu tinha um consultor que falava, faz um destaque disso, né? Olha a tua empresa como se ela não fosse tua, né? O que você vê nela de bom e o que você vê nela que tem que corrigir, né? Então isso é bem importante, sabe? Bem bacana se olhar a empresa com outros olhos. Legal. Uma pergunta bomba aqui agora. Sempre tem, né? Vamos falar, comprar à vista ou parcelado ou se endividar? Essa é... Sim. Claro que cada caso é um caso, mas... Eu já imagino a resposta, mas... E dívida para alavancar ou capital próprio? Então vamos lá. Eu vou começar pela alavancagem aí, o capital próprio, porque ele vem antes, vamos dizer assim, quando você vai abrir a empresa. A empresa nunca começa com o dinheiro dela. Ela sempre vai estar devendo para alguém. Ou ela deve para o dono, para o acionista, para o sócio, para o proprietário, ou ela deve para alguma instituição. Então, se você pode alavancar ela com um valor que é juro baixo, né, vamos dizer, um recurso que é de terceiro, e que ele é, vamos dizer assim, barato, ou tem prazo longo, né? Tem muitas empresas que a gente começa com recurso BNDES, mas são projetos maiores, né? Então não há problema nenhum você começar, né? Eu digo, até você alavancar com dinheiro de terceiro é tranquilo, né? Porque ou você tem que devolver para a instituição ou tem que devolver para você. As pessoas dizem, mas eu tenho R$100.000, vou começar um negócio, né? Mas a empresa fica devendo para você isso daí. Mas é mais seguro porque daí eu não vou executar a empresa. Vou cobrar da empresa, né? Que é um erro, né? Exatamente, mas aí vou colocar a parte emocional. Sim. Né? Então vai a questão de você dizer, não posso perder esse dinheiro. Para isso tudo precisa de um plano. Sabe? Porque as pessoas têm R$100.000, gastam R$100.000 na empresa. Elas não pensam nos 3 primeiros meses. Quando você faz um plano de negócio, você geralmente coloca no plano de negócio as despesas pré-operacionais, que são toda a parte de contabilidade, de documentação, as despesas, né, que são do investimento inicial, como estoque, né, maquinário e tal, e as despesas de capital de giro dos primeiros meses. Então, se uma empresa projetasse, vou ter custo de R$5.000, vou emprestar R$50.000 a mais para aguentar o ano inteiro, ela não quebrava.
sabe? Mas tipo, eu tenho 100 mil, vou gastar os 100 mil. No primeiro mês ela não vende o suficiente e já começa a ter problema. No segundo mês, tem consultores que veem isso daí, sabe o que está acontecendo e dizem, eu dou 1 ano. Outro diz, eu dou 8 meses. Outro diz, eu dou 6 meses. E infelizmente acontece, né? É muito característico. Então, assim, não há problema em você usar o capital de terceiro se você tiver um plano bem estruturado, né? É que ele é indiferente, né? Você usar o teu ou de terceiro, a empresa sempre vai estar devendo. Tá, mas dentro dessa linha de raciocínio, né? Vamos lá. Eu vou alavancar, vou pegar 1 milhão. Né? Eu projetei lá que vou gastar R$500 mil de estrutura, né? E R$500 mil eu vou deixar capital de giro. Capital de giro que vai sustentar a operação durante 1 ano. Então, em tese, não tem um erro semântico aqui de eu utilizar o próprio crédito que eu alavanquei para pagar a operação, porque eu estou utilizando para alavancar a operação. Exatamente, porque ele acaba sendo um item que os empresários não põem na ponta do lápis, que é segurança. Né? Porque, assim, existem algumas questões técnicas, sabe, Felipe, que elas são muito legais na parte do papel, mas no dia a dia, nesses 26 anos, a gente vê que não funciona. A gente tem clientes, por exemplo, que o cara tem lá 200 mil numa aplicação e compra um carro parcelado. Aí você pergunta, tá, mas o cara podia comprar à vista. Tá, mas ele ia usar todo o valor, a segurança. Aí ele vai pagando parcelado, não mexe nos 200 mil. Paga juro, mas numa segurança incrível, porque se 1 mês ele não tiver, ele tira dos 200 mil. Aí diz, tá, mas tecnicamente ele não está pagando mais juros do que ele está recebendo lá, está. É que isso já entra naquela outra pergunta minha. Entra na parte emocional, do aviso ao parcelado. Então, assim, o fazer tudo isso, nessa palestra do crédito, a gente falava muito isso. O crédito, ele é uma solução se planejado. Né? Se você tem uma empresa já operando, né, você fazer um empréstimo dentro do teu fluxo de caixa, ele não vai ser problema. Né? Agora, se você faz um empréstimo por pressão, ele acaba sendo problema, porque provavelmente você vai pegar de curto prazo, porque ele é mais rápido e mais caro, né? Mas não exige burocracia. Né? E ele geralmente não é pensado se você vai conseguir pagar. Né? Então você faz no apuro de dizer, eu devo para X, emprestei de Y, paguei X. Meu Deus, graças a Deus consegui resolver o problema. Não resolveu, você trocou o credor, né? Tipo às vezes parcela mais caro, para né? negativado, né? Quando se você precisa, né, para crédito é aquela história, né? Se você prazo, né? Se você não tem prazo, você tem que se sujeitar. Né? Então exatamente. Não tem muito o que fazer. Se você não tem crédito, muitas vezes você não tem como barganhar com instituições, porque às vezes só aquela que atende emprestar, né? Só aquela que te atende. Os outros não atendem. Essa questão do crédito, sabe, é muito dentro do planejamento. É claro que uma empresa que está abrindo, você tem um planejamento muito mais superficial, né? Muito mais subjetivo, mas mesmo assim ainda há dentro de uma razoabilidade, né? Em termos de quais valores, né? Por exemplo, a gente tem empresas comerciais, a gente sempre brinca, uma análise de capital de giro, né? O que é o capital de giro da empresa? É o que ela tem de caixa, quanto você receber e estoque. Se você tem uma empresa lá que tem 10, 10 e 10, ela tem 30 mil de capital de giro bem distribuído. Se você tem uma empresa B que também tem 30 mil de capital de giro, mais 15 de estoque, 15 de quanto você receber, ela não tem caixa. Ela tem o mesmo valor de capital de giro, mas ele está mal distribuído. É nisso que uma consultoria pode ajudar. Entende? Então, o planejamento, ele ajuda você a ter essas nuances para dizer, olha, mesmo que você pegue o empréstimo, então você tem que faturar no mínimo X e gastar Y para esse empréstimo ser teu amigo, senão ele vai ser teu inimigo. Então, a utilização de dinheiro de terceiro, ela pode ser feita se você tem um bom planejamento. A gente, em muitos casos, até orienta que seja, né? Porque você não precisa usar teu capital próprio, né? Tem linhas de crédito para isso. E na compra parcelada ou não, isso aí é um estudo um pouquinho mais delicado, porque ele tem a ver com o ciclo financeiro do teu produto, né? Então, o teu custo, como você paga, porque se você tem assim, eu recebo à vista, né, e pago parcelado, então você tem que ter um controle uma disciplina muito forte, mas pode te ajudar muito nisso.
Agora, se você não tem uma disciplina muito forte, você gasta esse dinheiro e fica com as parcelas lá. Sem grana. Parece aquela falsa então ilusão que você tem o dinheiro, né? Mas Exatamente. nos meses seguintes vão vindo as contas, né? Porque é o giro, né? Tem muitas empresas, assim, algumas áreas, que o giro é muito grande e a margem é muito baixa, né? Mas aí o giro dá uma mascarada nessas deficiências, daí a hora que estoura valendo. É de capote mesmo, né? Excelente. Que aula, né? Dá pra gente ficar mais umas 3 horinhas aí falando? Eu já saí daqui já com a missão de fazer minha análise. Muito bom. A ideia é bacana, até agradeço demais, né? Já antecipando o convite, né? O Felipe já falou comigo algumas vezes que não conseguimos ajustar a agenda, né, Felipe? Mas a ideia é deixar essa sementinha de reflexão das empresas. Eu, sim, sou entusiasta, eu torço muito pelos empresários, né? Às vezes o pessoal diz, mas todo mundo torce contra. Pode ter certeza que eu torço muito a favor. Eu vejo empresas abrindo, eu torço muito para que as empresas, né, deem certo, criem emprego, façam girar, né? É tão difícil já, né, com questões econômicas e tudo, né? Quem dirá, né? Então eu torço muito, acho que, né, os empresários, admiro os empresários, né, que se atiram no mercado, né? Os caras corajosos. Os caras são corajosos, os caras são corajosos mesmo. E admiro e torço muito por eles, sabe? Então a ideia é também deixar uma sementinha de reflexão que, né, controlar suas finanças, que vai ajudar bastante. Excelente, que aula, que aula. Obrigado mesmo pelo tempo do amigo. Eu tive alguns insights aqui, tenho certeza que o nosso amigo empresário vai ter também. Que bom. E obrigado pelo seu tempo, amigo. Isso aí, muito obrigado, né, por ter participado com a gente, ter disponibilizado um tempo aí, né, ensinar nós, né, o pessoal que está nos ouvindo, né, muito obrigado mesmo. Beleza, agradeço demais aí o convite. Valeu, LP, né, para quem está nos ouvindo e ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita para entrar lá, @CiaSMS. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até mais.